Oi, pessoal, tô colocando a doutora Clarissa aqui conosco. Oi, doutora Olá, Clarissa, tudo tudo bem? bom? Tá me escutando bem? Tô, tudo e você? Todo mundo tá me ouvindo bem? Acho que tá tudo ótimo. Você tá Ótimo. onde agora? Não tá em São Paulo, né? Não, não tô em São Paulo, vou botar inveja em vocês, tô em Salvador. É uma boa inveja mesmo. Ainda mais nas condições do corona que estão aqui em São Paulo, né? Ó, eu É tô com melhor uma estar atrás de aí. mim aqui, eu deixei fechada a cortina pra não botar ciúme em vocês, mas eu tô com uma bem aqui atrás, ó. O O mar. mar? Ai, que lindo! Ai, que delícia! Eu também amo. Não tenho nada, né? São Paulo não tem nada. Vamos esperar só mais 2 minutinhos que o pessoal tá entrando. Eles, Perfeito. o Instagram vai avisando o pessoal que a gente está online, aí a gente já começa. Maravilha. Mas você sempre fica aí, em Salvador, ou você vem para cá? Eu tava indo todo mês pra São Paulo, né? Só que aí com esse coronavírus, né, deu uma segurada aí nas passagens. Estamos todo mundo Sim, isolado. sim, Sendo sim. Não aproximados tem o que fazer. pela internet. Sim, é a forma que a gente tem. Ah, tá entrando bastante gente agora. Deixa eu Exato. só aumentar mais um pouquinho, aí a gente já começa. Perfeito. Nosso ministro foi mandado embora agora, né? Vai ter- Mentira, não sabia! acabou de ser mandado embora. Vamos ver quais as mudanças que teremos agora. Já falaram quem vai ser o substituto? Ainda não. É o médico oncologista. Ó, quem tá nos escutando aí já sabe. Eu esqueci de falar, É, esqueci o nome dele. Era um que estava cogitado para entrar. Esqueci o nome dele. Ah, o pessoal tá aqui, entra aqui. Agora não para de entrar. é bom. É, o pessoal tá entrando. Gente, bota no aviãozinho que tem embaixo e vai compartilhando com seus amigos profissionais de saúde pra gente discutir. Isso, Nelson. Ó, a Letícia falou. Nelson Take. isso. A Letícia de Azevedo. Oi, Lê. Nelson Take, acho que é isso. É um oncologista que vai entrar agora. Obrigada, Lê. Maravilha. Bom, então vamos começar. Daqui a pouco o povo vai sabendo mais, vai entrando. Tem bastante gente aqui online. Isso. Aí. Então vamos lá. Hoje a gente continua com a semana das pílulas Elsevier, que a gente chama aqui na Elsevier, né? São pequenas pílulas de conhecimento que a gente está colocando para os profissionais da saúde, para a população em geral. Obrigada, Letícia. A Letícia é uma Que graça, a gente graça. está linda. Obrigada. A gente se arruma aqui para sair, né? Uma vez por semana, Aham. pelo menos, né? Já que a gente não tá saindo, né? Então, assim, vou falar só um pouquinho de Elsevier para quem não conhece, né? Fica todo mundo perguntando como é que a gente fala Elsevier, né? No Brasil hoje a gente é conhecido como Elsevier, mas nós somos a Elsevier. É uma empresa holandesa. É, que está distribuída em mais de 40 países. A gente segue uma norma de todas as Elsevier, a gente tenta estar sempre em contexto uma com a outra, né? E aqui no Brasil, esse ano a gente passou a não ter mais livros, essa parte de books que a gente tinha, nós não temos mais, que foi uma opção e uma estratégia da Elsevier Brasil inteira. E nós começamos com as plataformas digitais e com as informações digitais. Então, somos uma empresa de tecnologia hoje, não sou editora, mas uma empresa de tecnologia, e a gente ajuda os profissionais da saúde a ter soluções para o seu dia a dia. Então, ajuda os médicos no diagnóstico, no prognóstico, nas prescrições, assim como os enfermeiros e os outros profissionais da saúde também, né? Hoje, para quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá no arroba Elsevier Brasil, tem um link da bio lá, e a gente tem os nossos produtos que a gente tem disponível
tudo que é a respeito de coronavírus hoje está público, você pode acessar de qualquer local. Devido a essa pandemia que está tendo, é uma forma que a gente tem de colaborar com a população. Então, a gente tem desde o Clinical Skills, que são procedimentos e protocolos de enfermagem. O coronavírus está lá, está disponível. A gente tem o Care Plan, que são os planos de cuidados da enfermagem. Então, a gente tem vários planos de cuidados para SARA, para intubação, para outros mais. A gente tem as ordens médicas, o Order Sets, que são ordens médicas que ajudam no diagnóstico do médico, né? São realmente todas as ordens médicas prescritas. A gente tem Clinical Skills, Clinical Key, desculpa, que ajuda no diagnóstico também do médico. Tem desde calculadoras até fluxogramas, tem todas as patologias completas lá. A gente tem alguns que ainda estão em inglês, mas são muito utilizados no Brasil. A gente tem StudyX, tem vários outros que ajudam no diagnóstico. E a Elsevier Global fez uma central de informações sobre o coronavírus, que está disponível lá também, que tudo que vai saindo de atualidade a gente vai colocando lá. Então, tudo isso está disponível para todo mundo. Tem orientações para farmacêutico, estão me perguntando aqui, tem. Esse Clinical Key, a gente tem, eles passam pelos farmacêuticos para a gente poder fazer o cálculo das drogas. Então, tem para farmacêutico também. No geral, para todos os profissionais da saúde, e cada vez mais a gente está se complementando, né? E a gente vê que um precisa do outro, e juntos somos mais fortes, né? É o que a gente tem falado ultimamente, né? Aí veio essa ideia das pílulas Elsevier para a gente levar informações para os profissionais da saúde. Cada semana a gente conversa com um profissional diferente. Então, já teve com uma enfermeira brasileira que atua nos Estados Unidos. Semana passada a gente teve com um psicólogo, que também foi muito legal, por conta dessa saúde mental que está gerando tudo isso, então foi muito legal. Essa semana é com a doutora Clarissa, que é médica infectologista, e nas próximas teremos ainda com uma nutricionista, e a gente vai ter um paciente que é uma psicóloga, na verdade, que teve coronavírus, que ficou internada, e é um relato de caso do que aconteceu com ela, como ela tem essa visão sobre o profissional da saúde e tudo mais. Então, estão bem interessantes, né? Tudo isso. E é um prazer ter a doutora Clarissa conosco, né? Não sei nem como, a gente foi de indicação em indicação, chegamos à doutora Clarissa, que é um prazer, que é super simpática, que é super disponível conosco, né? Vou falar um pouquinho sobre mim para quem não sabe, né? Porque a gente vai atendendo públicos diferentes cada live que a gente faz. Mas, então, meu nome é Vanessa, eu sou enfermeira de formação. A minha prática clínica foi em centro cirúrgico. Eu fiquei quase 9 anos trabalhando em centro cirúrgico. Fiz mestrado e estou fazendo doutorado agora. E tudo na Unifesp. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado na Unifesp. E aí a Elsevier me chamou para trabalhar. Faz quase 2 anos que eu estou na Elsevier. Eu sou a única profissional da saúde que está na Elsevier Brasil. E tô vendo só que as meninas estão colocando aqui, que o pessoal tá perguntando, né, se a live vai ficar gravada. A gente deixa a live gravada, ela fica no IGTV. Depois a gente sobe esse link na bio também, eu disponibilizo para a doutora Clarissa, para ela compartilhar nas redes sociais dela. Fica na minha rede social, que é V Guarize, depois eu coloco aqui para vocês, então ficam em todas e a gente disponibiliza assim para todo mundo, para poder ver, que acho que vale a pena. Então, eu fico lá na Elsevier, lá eu sou gestora de conteúdos, eu ajudo nas plataformas, eu faço revisão científica sobre os assuntos, a gente gerencia os produtos que a gente tem. E acabo sendo uma consultora por eu ser a única profissional da saúde que tem. E a gente sempre vai consultando um profissional ou outro. Aí queria que você se apresentasse para a gente se conhecer melhor. Pronto. Eu sou médica infectologista, sou de Salvador, Bahia. Fiz residência de infectologia aí no Emílio Ribas, aí em São Paulo. Depois disso, eu fiz 1 ano de complementação em pacientes imunodeprimidos, né, imunossuprimidos, que são aqueles pacientes oncológicos, transplantados de órgão sólido, que usam medicações reumatológicas, que de certa forma são também imunodeprimidos. E depois eu fiz a pós-graduação no Einstein em infecção hospitalar, que acabei agora há pouco. Já fiz estágio fora do país,
Já consegui ver como é que tem a noção Legal. lá nos Estados Unidos, lá na Europa. E agora eu estou trabalhando com a prática mesmo de infectologia, né? Interconsultas, infecção hospitalar. E tenho consultório também. Então, estou na área da infecto em todas as direções, que eu sou apaixonada. Que legal, seu sotaque é maravilhoso pra gente aqui, né? E a sua prática, tanto o Emílio Ribas quanto o Einstein, né, são públicos bem diferentes, né, que a gente sente na prática, mas que dá uma formação muito grande pra gente, né? O Emílio Ribas agora é nossa referência aqui sobre muitas coisas que estão acontecendo, né? E você tá segura, né? Tá bem. Porque você deve estar visitando muitos pacientes com corona e tudo mais. Você tá bem. Até que mais ou menos, viu? Assim, o pessoal do hospital, eles fizeram um fluxograma bem legal de um dos hospitais que eu trabalho. E em alguns casos, só quem vê os pacientes internados são os plantonistas do setor. Em geral, a gente faz uma interconsulta até mais por telefone, conversando, faz a evolução à distância. Tá tendo todos esses cuidados com os profissionais. Ah, que legal, que legal. Então, assim, para todo mundo saber, hoje a nossa live é como proteger os profissionais da saúde diante da Covid-19, do coronavírus, né? Vou trazer um pouquinho dos dados epidemiológicos que a gente tem, que é sempre bom a gente comparar um pouquinho. A doutora Clarissa deve saber melhor do que eu. Peguei o último agora do John Hopkins, que eles ficam colocando em tempo real, né? Então, assim, a gente já passou de 2 milhões de casos no mundo todo, né? O país que mais tem é os Estados Unidos, que tem quase 650 mil casos, super disparado lá na frente. O Brasil hoje está com 29 mil casos, aumentou muito, né, essa semana, porque tivemos o feriado também, então eles dão uma pausa na contabilidade e aí voltam a contar. E a gente está perto de 1.800 mortes, que é o que a gente tem. Antes eles deixavam para a gente também os valores dos recuperados, hoje eu não achei o valor dos recuperados, né, para a gente fazer um comparativo, hoje eu não achei. Mas diante desse cenário é o que a gente vai discutir hoje, a gente foca no profissional da saúde, que a Elsevier é um programa voltado para o profissional da saúde, que suporta o profissional da saúde, então a gente vai falar um pouquinho disso a respeito. Falo para vocês, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se eu não conseguir responder durante a live de hoje, que a live tem 1 hora e ela corta, né? E a gente tem que encerrar. Às vezes vai interromper aqui, porque eu vejo que chega algumas mensagens, algumas coisas. Mas deixem suas perguntas, deixem as perguntas, deixar para a doutora Clarissa, a gente vai respondendo ao longo do tempo, a gente tenta dar um suporte para todo mundo, né? Então, assim, para abrir, vou começar com uma pergunta bem formulada que a gente fez aqui, para a gente abrir bem grande nosso leque, né? Vamos lá! Que, assim, envolve a gente, envolve você que está atendendo os pacientes, né? Eu não estou mais na linha de frente, mas as pessoas e as perguntas vêm até mim muito, né? Porque tem muita gente com muita dificuldade, né? Tenho sintomas, o que eu faço? Então, parece que todo dia tem uma consultinha, né? Todo mundo acaba procurando os profissionais da saúde para se sentir mais seguro, né? Mas e aí, quais são as medidas de segurança que estão sendo tomadas para preservar a integridade dos profissionais da saúde em lidar com os casos suspeitos? Porque não é só quem adquiriu o coronavírus, tem também os casos suspeitos. Como que está sendo isso? Como que a gente está conseguindo fazer com que preserve a integridade dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e todos os outros que estão na linha de frente, né? Isso. Uma das estratégias principais que está sendo feitas é a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Pegar a infecção no início, porque é principalmente no início da infecção pelo coronavírus que a pessoa transmite mais, por conta da quantidade de vírus, né, que a pessoa tem, por conta do inóculo viral, quando o PCR, né, o swab está mais positivo, até em média 2 a 3 dias antes do aparecimento dos sintomas, algumas pessoas podem transmitir, né, são relatos, mas né, a gente não sabe realmente a significância disso clínica. E a gente está fazendo principalmente nessa questão de tentar ir atrás de diagnóstico precoce. Então, os hospitais, eles estão orientados a fazer uma triagem do paciente a nível de sintoma respiratório. Então, grande parte dos hospitais, você chega, a primeira pessoa que atende já pergunta, tem sintoma respiratório? Vai para um lado, vai para o outro, quem não tiver, para a gente separar as pessoas que vão ser atendidas
sintomáticas das pessoas que não têm sintomas. Então, além disso, tem que fazer a orientação, né? Tá sendo feitos treinamentos e capacitações com o uso dos equipamentos de proteção individual. Que isso é muito importante, que as pessoas têm que aprender a usar corretamente, não é só usar e ter a sensação de segurança, tem que saber usar adequadamente e saber também quando tem que tirar, como é que tira, como se usa. E a medida mais eficaz, que é a higienização das mãos, que inclusive tem uma técnica correta para ser feita. E com uma coisa que demora, é difícil, é uma coisa tão difícil da gente fazer treinamento de higienização das mãos, mas é uma medida muito eficaz. Que deixa eu ser, depois eu vou comentando mais sobre isso. Mas é algo que assim, eu vejo que fica todo mundo desesperado no álcool gel já desde o começo, né? E eu, como enfermeira de centro cirúrgico, né, ainda, tipo, que a gente lava a mão 1000 vezes no dia, né? Eu ficava, gente, lava as mãos. É só lavar a mão com água e sabão, usar a técnica correta. Tem vários videozinhos que a gente que estão criando, né? Que a imaginação agora tá enorme, né? Sobre tudo isso. É o porquê da gente fazer a técnica correta, do porquê lavar entre os dedos, né? Eles fazem algo muito legal, tipo, você suja a sua mão com uma tinta e aí você começa a lavar, para ver até onde que vai essa tinta, né? E é o fato principal, e é o ABC. A gente aprende no primeiro ano da faculdade, né? E a gente sai falando disso, mas chega no final ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade disso ainda, né? Não, com certeza. Eu até gravei um vídeo aqui, mas foi para uma televisão da Bahia, né? O BATV até. Teve um vídeo que a gente gravou sobre higienização das mãos com a tinta, né? Então a gente realmente está batendo nesse ponto. Mas uma coisa que eu queria falar que é super importante, porque todo mundo sempre me pergunta sobre essas questões de prevenção da infecção, ainda mais para o profissional de saúde. Para a gente saber disso e para todo mundo entender, que eu acho que se a pessoa entende, ela consegue aderir mais a todas as medidas, entende o que ela está fazendo, a gente tem que saber como é que uma doença é transmitida. Porque quando a gente sabe como a doença é transmitida, a gente sabe como a gente se protege. Né? Sim, então, sim. Existe um ciclo, uma cadeia de transmissão de agente infeccioso, que eu acho que vale a pena a gente falar como essa cadeia. A gente entendendo como ela funciona, a gente consegue agir em diferentes partes dessa cadeia para evitar com que esse ciclo dê segmento. Então, primeiro, a gente tem que ter um agente infeccioso, né? Que no caso é o coronavírus. Então, temos o coronavírus, a gente tem que ter a fonte, o paciente fonte, a pessoa infectada, certo? Essa pessoa infectada, o vírus, ele tem que ter uma porta de saída. E por onde é que o vírus sai para infectar? É pela via aérea superior. Já foi evidenciado até PCR positivo nas fezes, mas ela cada vez mais não está sendo evidenciado, não está sendo uma medida eficaz de transmissão. Então, eu não vou falar muito dessa forma de transmissão, porque não acredito que ela seja eficaz para se transmitir a doença. É principalmente a porta de saída é a via aérea superior. Da porta de saída, como é que o vírus sai daqui para cair no outro? Qual seria a forma de transmissão? É através das secreções respiratórias, quando a pessoa tosse, quando a pessoa espirra, quando a pessoa pega numa dessas secreções e passa a mão na superfície, porque já foi visto que o vírus pode permanecer viável na superfície por algum período. Então, pegar no rosto e passar a mão na superfície pode deixar o vírus viável ali. Então, já tenho a minha forma de transmissão. Depois disso, eu tenho que ter a porta de entrada no hospedeiro suscetível. Então, a pessoa doente com vírus vai ter o vírus na secreção respiratória para o hospedeiro. E como é que esse entrar? Então, ele vai entrar, a porta de entrada, ela é igual à porta de saída. Então, se a porta de saída é via aérea superior, o vírus ele vai infectar o outro também pela via aérea ou superior. Eu falei inferior, mas é superior. Então, essa pessoa espirrou, caiu no meu olho, espirrou, caiu na minha boca, né? Ou eu peguei naquela mesa que a pessoa espirrou em cima e eu cocei o nariz também. Então, a gente tá vendo que o vírus entra aqui por cima, certo? Essa é a porta de entrada que vai completar o ciclo entrando no hospedeiro causando infecção. E essa pessoa infectada vai dar continuidade. Então, com esse ciclo de doença de transmissão, a gente consegue ver aonde a gente consegue agir para evitar essa cadeia.
Então, a gente geralmente consegue agir na porta de saída, então, que é no momento que a pessoa espirra, que a pessoa tosse, que aí vem a recomendação, que usar máscara para quem tem sintomas, então a gente está agindo na porta de saída. Na forma de transmissão, também entra a questão da máscara para os sintomáticos e também na higiene da tosse. Porque se eu estou tossindo, pelo menos no meu ombro, ou eu tenho o costume de tossir, levantar a roupa e tossir dentro da roupa, porque pelo menos não está na minha mão. Se eu for pegar em algum lugar em maçaneta, eu não estou passando minhas secreções respiratórias. Então, vem essas medidas de higienização e a questão também é a porta de entrada. Como é que eu evito isso? Mãos. Eu vou evitar tocar no meu rosto. Se eu estar sempre higienizando as mãos, eu não vou ter material, não vou ter vírus para poder transmitir e entrar para causar infecção. Então, e outra coisa, e aí entra também o distanciamento social, porque as gotículas conseguem atingir o outro nessa distância de cerca de 2 metros, né? No mínimo 1, mas o ideal são 2 metros. Então, a gente consegue evitar essa transmissão por essas gotículas que são micro, né? A gente não consegue ver, mas elas são mais pesadas, então com essa distância de 2 metros, elas conseguem cair por ação gravitacional e não chegar até outra pessoa. Então, essas são as principais medidas de prevenção para a gente cortar o ciclo de transmissão do coronavírus. E assim, vou até tirar uma dúvida aqui, uma pergunta que me fizeram. No hospital a gente usa muito elevador. Como é que fica esse caso do elevador? Porque se alguém espirrou lá sem querer, quanto tempo é o ideal para eu entrar nesse elevador novamente? Olha, essa questão é bem polêmica, porque teve um trabalho científico, que eles aerolizaram partículas, eles fizeram, então assim, produziram intencionalmente aerosóis, é bom frisar isso, e viram que o coronavírus ficava viável por cerca de 3 horas. Não se sabe em si a implicação disso. Será que essas partículas, que esse vírus, esse material genético que está aerolizado, ele é capaz de causar infecção? Porque aí também é outra questão. Outra coisa é você estar viável aerosol, outra coisa é você infectar. Né? Tem essa diferença. Mas o que a gente faz de recomendação? Elevadores. Alguns elevadores que eu vejo, eles colocam álcool em gel para entrar, até para apertar o botão, se a pessoa não tiver o seu próprio. Ou deixar, quando tem mais de um elevador, tem uns que deixam para os sintomáticos respiratórios, outro para os profissionais de saúde. Então, vale a pena deixar elevadores separados para quem tem sintomas e para quem não tem sintomas. E se você for entrar no elevador e ver que ele está cheio, não entre. Tente de escada se você conseguir. Então, tem essas dicas aí, são boas. Tá, não, bacana sobre isso. E assim, a gente sabendo então agora qual é a porta de entrada e qual é a porta da saída, a gente tem que proteger essas entradas e saídas, né? Então assim, como que os profissionais devem se proteger? Quais são os EPIs obrigatórios? Isso, até que o Ministério da Saúde recomenda, né, que os EPIs, eles têm que, o profissional de saúde, quando for atender um caso suspeito ou confirmado, ele tem que estar usando máscara cirúrgica, avental, eu vou chegar nas máscaras logo, Sim. né? Inicialmente, né, vai atender, tu fala só atender, máscara cirúrgica, avental, gorro, óculos ou face shield, e o avental, eu falei, com luvas. Isso. Pronto. Isso tem uma forma adequada de se paramentar e desparamentar. Então, a gente pode ir de cima para baixo, para relembrar. Tá, então, vamos botar gorro, vamos botar máscara, vamos colocar a viseira. Como é que você chama? Selfie shield. Face shield. É o que eu chamo em inglês. Face shield. Face shield. Porque o pessoal tá fazendo muito aqui, né? Tiveram várias empresas agora que começaram a fazer para ter essa proteção, né? Que é principalmente proteção de mucosa. Mas, por exemplo, eu e você que a gente usa óculos, a gente precisa disso também? O Face Shield, ele é recomendado para os profissionais de saúde que eles vão fazer procedimentos que podem levar a cair gotícula diretamente no rosto. Em geral, até aqueles que vão estar muito próximos do paciente. Eu nunca cheguei nessa situação, então eu não usaria. Mas, assim, se tivesse necessidade, eu usaria por cima do óculos. Tá. Mas ou óculos normal, ou óculos protetor, ou a Face Shield. Tá, porque o óculos protetor é maior. Tá. Isso. E avental... Precisa de propé? Não. Não. Isso também é questão. Obrigatório ou não?
Não é obrigatório, né? Mas algumas vezes até em centro cirúrgico está se usando, você que deve saber isso, até trabalhou muito tempo. Tem até centros cirúrgicos que recomendam, outros que não recomendam, mas não é obrigatório o uso do Propé. Que na verdade o que é obrigatório é você ter um sapato específico para aquele local, né? Só que como muitas vezes a gente não consegue obrigar isso aqui por ser um país subdesenvolvido, que o correto é a instituição, dá para todo mundo, e, por exemplo, o Hospital São Paulo, o HC, eles não conseguem dar para todo mundo, então eu não posso obrigar o funcionário a ter o próprio sapato. Então, aí a gente indica o Propé para evitar essa circulação, né? Mas, por exemplo, em tempos de coronavírus, eu vejo até aqui no meu prédio, tudo mais, que as pessoas tiram o sapato para entrar, estão deixando separadinho para não trazer o vírus para dentro de casa, né? É o que é correto. Mas você falando das máscaras, acho que a gente podia entrar nisso, né? Porque daí há uma questão sobre isso. A live que eu fiz com a Faíla, que é enfermeira nos Estados Unidos, eles não usam nem a N95. Eles usam uma superior a N95. Só que aqui no Brasil, o que a gente tem é isso. Eu não sei se você tem acesso a algum outro tipo de máscara, mas eu tenho visto o pessoal, na maioria dos lugares, profissionais da saúde, com N95. Isso. Aí você me fala. Tem. E o que a gente sabe do uso dessas máscaras? Porque, relembrando, a porta de saída não são as gotículas, então a pessoa sintomática, primeira coisa, o paciente ele chegando, se tem sintoma, vai dar uma máscara para ele. Então, em geral, nos hospitais, quem está logo de frente deve, em geral, estar tendo essa orientação de dar logo a máscara para o paciente para evitar ele continuar transmitindo. Mas para o profissional de saúde, basta a máscara cirúrgica comum para atender. Agora, vou fazer um procedimento que gere aerosol. Que procedimentos são esses? Vou fazer intubação do paciente. Vou fazer aspiração de via aérea. Fisioterapeuta faz, enfermagem faz. Que mais? A intubação, aspiração. Até o Ministério recomenda para coleta de amostra respiratória também. Para broncoscopia ou endoscopia, se for necessário, um desses procedimentos invasivos, se for necessário ser feito em caso suspeito, também. Aí, nesse caso, se usa a N95, porque ela é capaz de fazer uma filtragem de partículas com menos de 3 microns. Então, no possível desses procedimentos, na possibilidade deles gerarem aerosol, a gente vai estar protegido com essa máscara. E ela tem uma durabilidade maior do que a máscara cirúrgica. Eu acho que vale a pena frisar, porque eu vejo todo dia os profissionais de saúde do hospital que eu trabalho. Muita gente usando máscara inadequadamente. Porque não basta a gente usar a máscara e esquecer do resto. Isso, as pessoas tiram a máscara, botam no pescoço para conversar. Não, você botou a máscara, você só tira para jogar fora. Se você não precisa, você não abaixa. São as recomendações que a gente está tendo aqui em São Paulo, né? Porque quando eu era enfermeira de centro cirúrgico, eu entrava pro procedimento, eu colocava, aí eu saía da cirurgia, guardava a minha máscara, depois colocava de novo. Então, como tem a contaminação na máscara, o que está se fazendo aqui, é o que a gente tem visto no mundo, vários profissionais da saúde estão postando que eles estão com lesão por pressão no rosto, é por conta disso, porque eles colocam no começo do plantão e eles ficam com ela até o fim do plantão. Só que aí tem um problema que, assim, a máscara cirúrgica, ela tem um limite também, né, que tem a troca dela, né, tem o protocolo de cada fabricante, tem o protocolo dos hospitais, né, frente a isso, e tem alguns dados, se você tá sentindo ela molhada e algumas coisas assim, que também não adianta a gente ficar com a máscara que ela não está em bom estado, né? Isso, assim, isso não só para máscara cirúrgica, até a máscara N95. Se ela não está bem adequada, se ela está suja, se ela está rasgada, ou no caso da N95, se ela está amassada, com lesão daquelas fibras, né, tá dobrada, você tem que fazer a troca dessa máscara. Mas, então assim, tem que usar e tem que usar direito. Outra coisa, você usou a máscara no hospital, N95, que a gente guarda para usar no próximo plantão, você não leva essa máscara para casa, você guarda no hospital. É importante frisar. O que você usar e fica no hospital. Agora, eu tô vendo que a gente tá tendo vários vídeos, porque assim, acho que começou a autocontaminação por conta da retirada dos EPIs, né? Então, começaram vários vídeos agora sobre isso.
Aqui eu não estou fazendo propaganda de ninguém nem nada, mas eu acabei assistindo ontem um da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, porque eu ainda tenho contato com eles, e eles têm uma bem legal, tipo com papel sulfite pra gente guardar a máscara até o outro dia, né? Porque as pessoas começaram a colocar no saquinho e põe no saquinho, e aí eu ponho em outro saquinho, eu jogo esse saquinho fora, e o meio ambiente, né? Começa aquele questionamento, aí eles fizeram uma bem legal com papel sulfite para isso, e depois é descartado num material infectante e tudo mais. Tem uma pergunta que apareceu aqui, que eu vou aproveitar esse gancho que a gente estava, que era assim, a gente falou com os pacientes que estão assintomáticos, e os pacientes que não estão, nós falamos dos pacientes sintomáticos, e os que estão assintomáticos, que você falou, a gente chega lá e a gente separa os sintomáticos e dos não sintomáticos. Os que não têm sintomas, a gente coloca algum EPI ou não? Essa é a maior polêmica do hospital, da vida. Até agora, recomendação do CDC, que é tipo a Anvisa americana, né? O CDC, OMS e até do Ministério da Saúde, não tem indicação. O EPI é para ser usado naquele paciente que a gente tenha um quadro suspeito. Se o paciente ele não tem nenhum sintoma respiratório, eu não tenho nem porta de saída. E eu ainda vou dizer outra coisa. Aí a pessoa pode falar, mas eu estou desprotegida. Eu falei, é para isso que serve precaução padrão. Precaução padrão tem que ser feita para todos os pacientes, independente de doença. Então, se você mantiver os bons hábitos da precaução padrão para todos os doentes, higienização das mãos nos 5 momentos, se for fazer algum procedimento que você corra risco de se contaminar, aí você, se for necessário, bota a luva ou bota a máscara, é suficiente. Do contrário, não tem necessidade. Só nos casos dos sintomáticos respiratórios. Tá, então a enfermeira que tá lá na unidade de internação, que não tem nenhum caso suspeito no andar dela, é só precaução padrão. Isso, precaução padrão. Assim, então, você tá nesse ponto de vista, você tá protegida. Porque a gente usa máscara, isso teve até uma discussão, assim, eu pego muitas discussões aqui nos hospitais a respeito exatamente desse ponto. Ah, mas eu tô na assistência, como é que eu faço? Que eu vou chegar perto do paciente, eu vou examinar, eu não tenho coragem, sem máscara. Tem alguns lugares que, assim, vai muito até da CCIH. Eu tô falando o que tem do Ministério da Saúde. E o que o Ministério da Saúde falou é isso. Mas tem alguns hospitais que a CCIH fala, olha, aqui eu tô deixando máscara cirúrgica para todo mundo que for encostar no paciente para examinar. Qualquer paciente. Tem CCIH que estão com mais, mais materiais e podem se dar o luxo de disponíveis, pode fazer isso. Mas se não tiver, não precisa ficar preocupado. Faz a precaução padrão, higieniza as mãos, né? Sempre, e evita tocar no rosto, que aí a gente já consegue ter uma proteção, porque o paciente não vai estar tossindo, não vai estar espirrando, ele não vai ter sintoma. Então, dá pra gente ficar tranquila a respeito disso. Aí é o que cada instituição preconiza, né? Por exemplo, sei lá, pronto-socorro, que são portas abertas. Talvez seja o ideal colocar, porque a gente não sabe quem é que tá chegando, se tem sintomas, se não tem, né? Sei lá, o pessoal que fica na triagem, que fica na linha de frente, né? Isso. Sim, essa é outra recomendação. Máscaras cirúrgicas seriam para os profissionais de saúde que forem atender os casos, ou para as pessoas recepcionistas, até que não sejam profissionais de saúde, mas que estão na linha de frente, para fazer triagem desses casos, que a gente não sabe quem é. Então, já estou numa unidade de internação, tem um paciente com pé diabético, não tem nenhum quadro respiratório, não tem problema. Eu vou ver meus pacientes sem máscara. Eu sei que eles não têm nenhum. Não tem necessidade. Agora, tá com sintoma respiratório, ou eu sou recepcionista, estou recebendo os pacientes, não sei o que ele tem ainda, porque eu não conversei. Se eu for estar a menos de 1 metro de distância, aí sim, tem que usar a máscara. Tá, legal. Agora vamos supor assim, eu sou enfermeira da unidade de internação e eu testei Covid positivo. Na minha casa mora comigo meu marido e 2 filhas, por exemplo. Como é que esse pessoal vai se comportar comigo lá dentro? Como é que eu vou me comportar com esse pessoal? Antes de tudo, quarentena para todo mundo que tá dentro de casa. Não sai ninguém. Exato. Porque uma vez que a pessoa testa positivo, ela pode ter transmitido antes do aparecimento dos sintomas. Pode, não quer dizer. Eu vi um dado que cerca dessa transmissão assintomática pode acontecer em 6% dos casos. Não é muito. Mas
é possível, né? Então, Sim. para dentro de casa, você desenvolveu sintoma, todo mundo vai ficar em casa de quarentena. A pessoa doente, o ideal, vou falar ideal e depois trazendo para a realidade. O ideal é que essa pessoa fique num quarto separado das outras pessoas e que ela tenha um banheiro só para ela. Se isso não for possível, tem que dividir banheiro, tem que fazer a higienização do banheiro toda vez após o uso, limpar as regiões mais tocadas, né? Limpar o vaso sanitário, limpar a maçaneta, porque isso tudo são regiões que podem ocorrer, né, a transmissão, né, a passagem do vírus. E fazer uso do material de talheres, esses materiais que a pessoa usa em casa para se alimentar, ter uso próprio da pessoa doente. Até o ideal seria que ela se alimentasse no quarto. Que a gente vê até nível de recomendação no CDC, que a pessoa ela não se alimente juntamente com as outras pessoas da família. Então, realmente, seria um isolamento dentro de um isolamento. A pessoa doente ficaria isolada no quarto com banheiro, se alimentava no quarto, faz as refeições dentro do quarto, teria um material para uso próprio. Se não for possível isso, ter que compartilhar, né, adequando a nossa realidade, continua fazendo as medidas de higienização que são possíveis, que são evitar tocar no rosto e higienizar as mãos, principalmente. Mas esse é o ideal. Ele tem que se comportar igual um paciente no quarto do hospital com uma pressão negativa, né? Exatamente. Eu sei como deve ser chato, mas seria... o ideal. Sem contar que, né, você falou a nível de profissional de saúde, uma coisa que me perguntam muito é sobre, assim, cheguei em casa, o que eu faço? Né? Vim do hospital. Então, deixar o sapato na porta de casa, não entrar com o sapato, não tocar em nada em casa antes de higienizar as mãos e tomar um banho. No máximo, tira a roupa, já deixa, pode entrar pela área de serviço, deixa o sapato na porta, tira a roupa, já deixa, pode botar direto na máquina de lavar ou colocar no cesto próprio, né, que a pessoa pode deixar acumular as roupas para depois lavar, mas pode ser lavada conjunta com as outras roupas das pessoas da casa, porque quando você ensaboa, você consegue erradicar, né, fazer uma limpeza adequada do que foi usado, inclusive as máscaras de tecido, né, para quem tem que usar, né, que não são profissionais de saúde, só para falar isso. E tira a roupa, toma banho e higieniza as mãos. Pronto, depois disso você tá ok para interagir com quem já está em casa. Tá, não, bacana. Já vou te falar que foram 40 minutos de live, tá? A gente vai começar a correr aqui. A gente tem mais 20 minutinhos aqui. E aí tem uma outra questão que eu vou te perguntar, que assim, a gente não tá tendo EPI para todo mundo. O que a gente faz? Como é que a gente empolga esse paciente, esse profissional, para ele ir para a linha de frente se a gente não tem EPI para todo mundo? Difícil. O que a gente está tentando trazer de solução? Pode terminar de falar. Não, é porque é home office, né? Minha filha tá aqui. Sempre a gente tem um imprevisto nas nossas lives aqui. Aí ela falou assim, mamãe, eu vou ficar quietinha, viu? Eu falei, tá bom. Tá bom, Como é que a gente faz isso? Ó, a gente tá... Assim, o que eu tô vendo muitos hospitais fazendo? A máscara cirúrgica, ela tá muito cara. Muito cara. E ela é descartável, que ela tem... Teoria, 2 horas de uso. Por conta do Covid, a gente aumentou para 4 horas. Tem serviços pensando em aumentar para 6. Agora, se tiver suja, como eu falei antes, troca independente do horário. Mas o que um pessoal está tendo uma sacada? A máscara N95, ela dura mais tempo. Por mais que ela seja um pouco mais cara para uma só, eu consigo usar ela por mais tempo. Então, no fim das contas, vai sair mais barato a pessoa usar a N95 várias vezes do que usar 3 máscaras cirúrgicas por dia. 3 ou mais. Porque eu pago, por exemplo, R$40 numa máscara N95, mas ela vai durar 15 dias. A máscara cirúrgica eu pago R$200 numa caixa, mas eu tenho que usar 3 a 4 por dia. E a N95 tem um protocolo de quanto tempo ela dura ou é de acordo com o fornecedor? De acordo com o fornecedor, que também fica meio em cima do muro. E acabou que o Ministério da Saúde está deixando a cargo das CCIs, das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar.
Então, depende, porque, assim, tem profissionais, até na parte da enfermagem, que não estão todo dia no hospital. Vai 3 vezes na semana, vai dia sim, dia não. Então, depender da frequência que a pessoa vá, tem hospitais que estão montando, ó, para esse tipo de profissional, eu vou abrir essa máscara, vai usar por 15 dias corridos. Ou, se eu só usar a máscara, eu vou para o hospital uma vez na semana. Não, então você vai usar ela por um mês. Tá. Porque, no fim das contas, se ela ficar bem guardada, eu tô tendo uma utilidade para essa máscara e ela foi usada, tipo, 4 vezes. Depende até da frequência. Agora, se tiver suja antes, eu vou fazer a troca. Se ela não estiver vedando direito. Isso é importante. Ela tem que estar toda vedada. Mas... Então, assim, pra gente falar sobre isso, eu acho que tá faltando uma conscientização melhor da população. Eu vi o Mandetta falando disso, que, tipo, deixa as máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde, né? Porque para sobrar mais material para os profissionais, material adequado para os profissionais da saúde, para ficar com eles isso, para a gente ter EPI necessário. E se a gente não tem, o que a gente tem que fazer? O mínimo é ter máscara cirúrgica e luvas. Exatamente. E sim, tá tudo contado. O que eu tenho, a impressão que eu tenho é que além da epidemia do coronavírus, a gente tem a epidemia do medo. Tá todo mundo com medo, todo mundo gastando todos os EPIs, e no dia que chegar realmente vários casos confirmados, possa ser que não tenha. E se no dia que não tiver, quem é que vai atender? Realmente a gente não tem como expor um profissional sem EPI adequado, não tem que expor ninguém. Então, tem que fazer um uso racional. Não é também sair se expondo, mas tem que parar, tentar deixar o medo de lado e racionalizar, baseado na cadeia de transmissão que eu falei antes. Então, vamos pensar, eu corro realmente risco de pegar a doença? O paciente não tem sintoma, não vai ter vírus saindo da porta de saída. Se eu higienizar as mãos, eu estou protegida da porta de entrada. Preciso ficar usando máscara, preciso gastar esse EPI, porque no dia que chegar, vai precisar. Então, tem que ter essa noção. Só que aí, olha o que as pessoas me questionam. Ah, eu ando na rua, eu vejo frentistas usando N95, eu vejo motoqueiros usando máscara. Eu trabalho no hospital, não estou usando? Mas, assim, são pessoas que elas não são da área da saúde, elas não têm esse conhecimento. Então, a gente... E máscara N95 vende em casa de material para construção. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse conhecimento, a gente tem que... Todos nós temos que nos policiar, porque pode realmente chegar ao momento de que as máscaras vão estar acabando. Daí que veio a recomendação da máscara de tecido, que a máscara de tecido é para pessoas assintomáticas, porque, no fim das contas, para profissional de saúde, gente, pelo amor de Deus, não serve. Ela não é considerada um EPI. Máscara de tecido não é equipamento de proteção individual. Por quê? Porque ela não protege. O Vitor está perguntando aqui, mas e o risco dos pacientes sem sintomas? Aí, Vitor, para a população, o que a gente está falando é use a máscara feita em casa de algodão. É o que a gente tem orientado. Para você, teve o comecinho aqui que a gente falou sobre a porta de entrada e a porta de saída do vírus. Então, foi o que a gente frisou a respeito disso. Foi o que a gente falou um pouquinho. Até, assim, a AMB, né, Associação Médica Brasileira, eles criaram um canal de denúncia dos lugares onde não está tendo material, porque às vezes tem uma sobrecarga em um local e em outro não, para a gente começar a fazer essa fusão. Então, se vocês digitarem lá canal de denúncia da AMB no Google, aparece. E a gente tem que denunciar os lugares que não tem, porque daí vem o medo dos profissionais da saúde, né? Isso que acontece. Tem algumas perguntinhas aqui que eu vou... uma pergunta importante. Eu tava com coronavírus, né? Fiquei na minha quarentena. A quarentena significa que eu vou ficar 40 dias na minha casa ou eu vou sair desse isolamento quando os sintomas passarem? Quando que eu vou sair desse isolamento e quando que eu posso voltar a trabalhar? Pronto, extremamente pertinente essa pergunta. Como é que funciona para sair de isolamento? Se a pessoa, a gente tem 2 tipos, né? Tem a pessoa que teve sintomas e vai que teve uma pessoa que coletou o PCR do nada sem sintomas e veio positivo. Do sintomático, tem 2 formas. A primeira é se tem teste disponível. Ai, me ligaram, apesar de eu ter deixado meu celular. Não, mas tudo bem. Não, acontece. Vamos lá, paciente tem sintoma. Eu tenho que ter pelo menos 7 dias do início dos sintomas. Além disso, eu tenho que estar pelo menos 72 horas sem febre. Isso sem uso
das medicações dos antitérmicos, eu tenho que estar sem febre por estar sem febre, e Uhum. pelo menos 7 dias do início dos sintomas com melhora já da tosse ou da falta de ar. Então, esse é um critério que se usa para tirar do isolamento. Outro critério é, se eu tenho teste disponível, eu faço, depois de 7 dias da melhora dos sintomas, não precisa esperar esses 3 dias ou não, eu faço 2 PCRs com intervalo de 24 horas. Só que assim, gasta material, né? A gente tá dando preferência para usar esse PCR, mas para diagnosticar, não para sair de isolamento. Mas é uma possibilidade, você tem 2 PCRs negativos no intervalo de 24 horas, aí você sai do isolamento. Que não precisa ser, a gente chama de quarentena, mas não são 40 dias. É o período principal de transmissão de doença, que é principalmente no início dos sintomas. Tá. Então, aí quando tudo isso der negativo, aí eu volto a trabalhar. Isso, com detalhe. Vamos lá. Agora, profissional de saúde. Fui lá, tive sintoma, melhorei, tô há 72 horas sem febre, já passaram 7 dias dos sintomas. Ele volta a trabalhar, só que ele ainda, os sintomas, o critério é melhora dos sintomas e não ausência. Então, se ele for voltando a trabalhar, ele tem que usar máscara cirúrgica até 14 dias do início dos sintomas. Tá, para não... Então, ele volta a trabalhar, mas ainda usando a máscara. Isso é uma recomendação que o CDC está fazendo a nível de retorno do trabalho para os profissionais de saúde. Tá. Eu vou dar uma pincelada na pergunta do pessoal aqui, assim, o pessoal falou assim, que pena que tem pouca gente assistindo nossa live. A gente fica em torno de 30, 40 pessoas que ficam assistindo, entre as pessoas que vão e que voltam. A live vai ficar salva no IGTV. Então, assim, não lembro quem foi que falou isso aqui, Le Schiller, não sei quem que é. Aí a gente deixa no IGTV e depois que a gente deixa no IGTV, normalmente a gente tem mais de 400 visualizações. Então o pessoal tem acompanhado nossas lives, aí fica a critério de vocês também para fazer a divulgação para os colegas profissionais, né? Porque eu acho que é super interessante tudo isso que a doutora Clarissa está falando. Se vocês tiverem mais dúvidas, escrevam pra gente e pode colocar a proposta pra gente fazer uma outra vez, porque... A gente tem mais 8 minutos, é só o que estava tendo aqui. Então, assim, vou dar uma pincelada nas perguntas, porque eu queria que você falasse um pouco do prognóstico estatístico do que vai vir, né? Teve aqui alguém que me perguntou também sobre a medicação, teve cloroquina e também da medicação do piolho. Isso, que alguém perguntou. Eu queria falar para vocês que a gente tem o Science Direct, que eu vou colocar aqui para vocês nos nossos comentários, que a gente tem uma parceria com a Elsevier Las, que é a Elsevier América do Sul, que eles são responsáveis pelos periódicos, então a gente tem muitas publicações e lá a gente tem artigos falando disso e tudo que é a respeito do coronavírus está disponível para a população. Então a gente tem o Science Direct e tem o Scopus, onde a gente encontra um monte de artigo. Então assim, a gente tem sido pioneiros na publicação desses artigos, está tudo disponível lá, e se vocês não acharem, vou dar uma puladinha disso, só para voltar daí para quem perguntou, voltar um pouquinho na live, que a gente falou bastante disso. Vou só ver só mais um pouquinho aqui que o pessoal tá me mandando. Doutora Clarissa, espera só um minutinho. Claro. Quais os critérios para o profissional Covid voltar ao trabalho? Então a gente falou. Estão falando muito da ivermectina, tem alguma coisa na plataforma? Então eu respondi também. Nos pacientes assintomáticos com Covid, com quais EPIs atendê-los? Então, falamos também. Quais os riscos para os pacientes sem sintomas? Falamos também. Tem que usar máscara em atendimento ambulatorial para pacientes assintomáticos? Já falamos na live, então, para voltar, para dar uma investigadinha nisso. Devo usar máscara nos atendimentos ambulatoriais em pacientes assintomáticos? Já conversamos. Então, assim, a gente está usando a máscara como uma prevenção maior, mas quando a gente não tem nenhum sintoma, o correto é só equipamento padrão e não é necessário, né? Isso. É importante até nessa fase que tá tendo, assim, tá tendo cada vez menos EPI, né? Então, se a gente fazer um uso racional, a gente não fica desprotegido, gente. Faz a precaução padrão que tá tudo certo. Isso. Foi mais ou menos isso que a gente tinha falado. A gente tem mais
5 minutinhos aqui. Então eu vou pedir para você me falar rapidinho de qual é o prognóstico, porque assim, hoje era uma ideia de que a gente teria quase 10 mil mortos pela curva que a gente tinha feito lá do começo se a gente não tivesse feito o isolamento social. O Brasil foi um dos países que, apesar de todas as nossas dificuldades, a gente aderiu ao isolamento social como precaução e antes que tudo isso acontecesse. Então a gente está com 20% desse valor que a gente não chegou em 2 mil mortos, né? Vai chegar essa semana, infelizmente, mas perto do que estavam esperando a gente não chegou. Qual é a sua visão de como vai chegar? Qual é a sua opinião sobre os tratamentos que a gente está utilizando? Estão dando certos ou não estão? Me fala só um pouquinho sobre isso para a gente ir finalizando aqui. Bom, o que eu tenho de opinião a respeito é o seguinte. A nível eu acredito o seguinte, que o coronavírus, como todo mundo é suscetível, uma hora todo mundo pode se contaminar. A questão do isolamento não é para evitar a transmissão, assim, mais ou menos assim. Vai transmitir, uma hora vai passar. É um tempo que a gente está dando para um serviço de saúde se adequar, para conseguir dar um suporte adequado para esses pacientes. Mas a gente está achatando a curva, né, que estava prevista, a curva está sendo achatada, mas ela está sendo achatada e está sendo prolongada. Porque se houvesse um pico, muita gente ia se contaminar, ia criar anticorpo e a doença ia parar de circular. Só que aí a gente não fez pico, a gente está achatando a curva. A gente está achatando, mas ao mesmo tempo, mais pessoas com o passar do tempo podem pegar, mas não vai ser em alto nível. Então, eu acho que vai prolongar ainda mais esse tempo de isolamento, né? Porque para a gente evitar, né? Agora está controlado, mas se voltar, nada impede que haja pico da doença. Né? Se soltar um pouco mais, nada impede, que todo mundo está suscetível. Foram poucas pessoas contaminadas. Sim. Então, eu acredito que vai ter um isolamento que vai demorar um pouco mais, essas medidas todas. A nível de tratamento, o mais importante para esse paciente é o tratamento de suporte. Eu não consigo falar nada que tenha uma medicação que trate o coronavírus. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo para vocês. Não tem. Outra coisa, medicação in vitro, só cerca de... funciona in vitro. Só cerca de aproximadamente 7% dessas medicações que funcionam em vivo. Então, eu não posso me basear num dado de que funciona in vitro, vai funcionar em vivo. Eu tenho que ter estudo. E medicação tem risco-benefício. Então, qual é maior na balança? Eu vou expor um risco por conta de um benefício que eu não sei se existe. Então, tem que ser avaliado o risco-benefício. Mas o que está sendo visto é que o principal tratamento é o suporte. É você ter um hospital bem preparado, é você ter uma UTI que forneça um atendimento e um suporte adequado para o paciente, que ele fique bem ventilado, que ele tem dificuldade de troca gasosa, troca respiratória. Né, mas é uma hipoxemia até mais, não é um problema de complacência pulmonar, que está se evidenciando isso. Então, assim, você tem que evitar pegar o máximo do paciente, porque qualquer coisa ele descompensa, ele desatura. Então, você der um suporte adequado por um momento em que o paciente está mais grave, isso é o principal, para evitar até infecção hospitalar, já que é um paciente que vai exigir muito e vai ficar muito tempo internado. Essas são medidas fundamentais. Então, a gente tem que focar em educação, capacitação das pessoas que estão na linha de frente, tratando esses pacientes para tratarem adequadamente, dando suporte adequado. E se tiver alguma medicação, tem o Remdesivir, que é uma que está em estudo, que essa parece ser a mais promissora que tem, mas ela só a níveis de estudos, ainda não tem para fins comerciais ainda. A questão da hidroxicloroquina, acho que foi muito politizada, que a gente tem que aguardar, a gente não tem dados suficientes para isso. A ivermectina, a mesma coisa. E nessa época está tendo muita fake news. A gente está pegando muitos estudos descritivos, estudos de prevalência e criando associação. E a gente não tem como afirmar nada disso. Então, muitas vezes a gente está para um risco maior do que o benefício. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente passa essas informações e conversa. Então, eu tento passar aqui o máximo de informação com base para todo mundo aqui. E na hora que eu dou minha opinião, eu falo, a minha opinião é essa, mas eu tento passar sempre as informações científicas. Não, tá certíssimo. Fica um convite para uma próxima vez a gente falar só sobre tratamento, que o pessoal tá super elogiando aqui o que tá acontecendo. Então a gente pode fazer isso para uma próxima vez e a gente falar só sobre isso, né? Porque quem sabe daqui uma semana a gente tem melhores evidências sobre isso e a gente consegue falar um pouquinho com mais
qualidade sobre isso. É só porque faltam 2 minutos, então eu vou acelerar. Né? Claro. Eu queria agradecer sua presença. Vou pedir para você finalizar com uma mensagem final para o pessoal. Antes disso, eu só quero falar para vocês que a Elsevier está cheio de protocolos de segurança para auxiliar vocês. Então, segue a gente lá no nosso no Instagram. Tem um link na bio e tem vários protocolos de segurança para acesso de vocês para as informações. A gente está disponível para vocês sempre. E queria deixar a proposta que nossa próxima live é quinta-feira que vem, com uma nutricionista, e é como manter a qualidade de vida durante a pandemia. Ela é nutricionista e educadora física e a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Foi um prazer ter você, doutora Clarice. É uma pena que a gente tem que encerrar. Espero que a gente unifique essa parceria mais vezes e a gente possa ajudar muitas pessoas, que eles estão deixando vários recados. Agradeço muito todos os recados. A gente fica disponível para qualquer coisa. E eu quero que você finalize com uma mensagem. A minha mensagem para todo mundo é: fique em casa. Mas a sua vai ser... Eu vou falar o seguinte, ó, fique em casa é uma mensagem. A segunda mensagem é, gente, já basta da epidemia do coronavírus. Vamos tentar combater a epidemia do fake news e a epidemia do medo. Profissional de saúde... ótimo! Profissional de saúde, a gente é visto como um exemplo. Então, vamos tentar fazer o exemplo correto. Não vamos ficar simplesmente olhando para o outro, ver o que o outro fala, sabendo que não está certo e errado. Então, vamos tentar racionalizar mais nessa parte, porque é para um bem comum, para todo mundo. E fique em casa, quem puder ficar em casa. Quem não, vamos trabalhar, que a gente está na labuta junto. É isso, pessoal. Conte sempre conosco. Nosso agradecimento a todos os profissionais da saúde que estão aqui presentes e que estão na luta. E um beijo bem grande para você, doutora Clarissa. Daqui a pouco eu te chamo para a gente finalizar. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.